Compareça às urnas. Vote. Porque quando alguma coisa tem muito valor, a gente não deixa escapar. É assim no trabalho, é assim na vida, é assim na democracia. Exerça o seu direito de escolher. Porque democracia é compromisso. E o seu voto conta muito. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. O que você acaba de ouvir foi um trecho de uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições desse ano. Ela é bem clara: vote. Mas por quê? Votar, de certa forma, é fácil. Basta escolher um candidato e depositar o seu voto nele no dia da eleição. Entretanto, esse candidato, após eleito, pode ser ruim e trazer grandes danos à sociedade e diminuir o bem-estar dessa sociedade. Por exemplo, ganhamos leis ou iniciativas federais que promovem o racismo, o machismo, a homofobia e a transfobia. A economia piora, trazendo um aumento da inflação, desemprego, aumento do custo de vida e a aplicação do dinheiro público em programas e políticas ineficientes. A saúde, a educação e a ciência retrocedem, existindo ou sendo realizadas em ambientes precarizados. Direitos são perdidos ou suprimidos. Com tudo isso de consequências negativas, é preferível votar em um candidato bom, um candidato que irá promover ou implementar políticas públicas que maximizem o bem-estar na sociedade. O episódio de hoje será sobre o conceito de voto. Meu nome é Frank Willis e esse é mais um episódio do Esclarecimento. O problema filosófico que irei tratar aqui é o seguinte: votar deve ser obrigatório? Algumas respostas foram oferecidas a esse problema. Uma razão para votar está na perspectiva de influenciar ou alterar o resultado de uma eleição. Suponha o seguinte: dois candidatos estão em disputa para um único cargo. Esses dois são o L e o B. Suponha agora que você prefira L a B, devido você acreditar que L vai implementar políticas que irão maximizar o bem-estar na sociedade. Agora, qual a probabilidade de um voto individual em L ser decisivo e influenciar ou alterar o resultado de uma eleição? Responder esse problema depende de duas coisas: do número de eleitores e da divisão desses eleitores em relação aos candidatos. Em relação aos candidatos, quanto mais eleitores existirem, menor será a probabilidade do voto individual ser decisivo, ou seja, é muito provável que o seu voto tenha baixíssimo impacto numa eleição, caso a eleição seja composta de milhares ou milhões de eleitores. A pessoa que vota, portanto, geralmente recebe muitos poucos ganhos a si própria, apesar do quão custosa é essa ação. Ou seja, os benefícios que ela poderia obter a partir do voto teriam a ser menores do que o custo de votar. No fim, é bem surpreendente que as pessoas votem. Se o voto individual não tem diferença significativa, então vai ser preciso buscar uma outra razão para votar. Uma outra razão para votar está em se expressar através do voto. O voto, ser aqui considerado uma atividade de consumo ao invés de uma atividade produtiva, é uma ação realizada pelo eleitor para demonstrar ou expressar o seu comprometimento com certa posição ou grupo político. Nesse sentido, o voto seria, por exemplo, torcer para o Brasil na Copa. A gente se pinta de verde e amarelo, usa peruca, camisa da seleção, mas a nossa torcida não afeta o resultado dos jogos do Brasil. A gente quer que o Brasil ganhe os jogos? Claro. Mas o ponto é torcer, mostrar o nosso comprometimento com a seleção. O voto talvez funcione dessa forma. Além dessas duas respostas anteriores, uma outra razão para votar está em cumprir um dever ou uma virtude cívica.
Qual a ideia por trás disso? É o seguinte: o eleitor acredita que ele deve fazer a sua parte como cidadão, ou seja, ele tem deveres a cumprir. Um desses deveres seria o de votar. Por isso ele vota. É o seu dever como cidadão, pois votar é uma das formas dele exercer a sua cidadania. Uma objeção a essa ideia está em deferir que o exercício da virtude cívica pelo eleitor não implica no seu dever de votar. O eleitor, como cidadão, pode exercer a sua virtude cívica de outras formas, através do trabalho voluntário, da arte, através de alguma atividade estritamente individual, mas que gere excelente social, como uma pesquisa científica ou o fornecimento de algum serviço ao mercado, e por aí vai. Uma outra preocupação em relação ao voto está na maneira como o eleitor vota. O filósofo Jason Brennan, no livro The Ethics of Voting, espero estar falando corretamente o nome do livro em inglês, defende que os cidadãos não devem votar mal. Esses cidadãos, sendo maus eleitores, devem se abster de votar ao invés de poluir a democracia com votos ruins. Mas o que de fato é um voto ruim? O Brennan entende por voto ruim dois tipos de voto: o voto prejudicial e injustificado e o voto fortuito. A ideia é que você evita esses dois tipos de voto e muitos outros tipos de votos ruins ao acreditar de maneira justificada que os cidadãos e as políticas que eles apoiam irão promover o bem comum. Vamos entender melhor quais são esses dois tipos de votos ruins listados pelo Brennan. Comecemos pelo voto prejudicial e injustificado. O voto prejudicial e injustificado ocorre quando o eleitor vota sem justificativa epistêmica em políticas nocivas ou em candidatos que possam implementar políticas nocivas. Quer um exemplo? Imagina que uma pessoa vota pela proibição do casamento gay. Ela faz isso porque considera esse tipo de casamento repugnante, ou seja, ela é claramente homofóbica. Essa pessoa está dando um voto prejudicial e injustificado. O ponto aqui é que essa pessoa vota se justificando a partir de uma crença não somente injustificada, mas imoral. Agora, por que não se deve dar um voto prejudicial e injustificado? Deve-se evitar dar um voto prejudicial e injustificado devido a ele violar um dever mais geral de não se envolver em atividades prejudiciais coletivas. Atividades prejudiciais coletivas são aquelas causadas por um grupo ou coletivo, onde a contribuição prejudicial individual é insignificante, tal qual o impacto do voto individual nos resultados de uma eleição. Poluir o ar é uma atividade prejudicial insignificante quando feita por uma pessoa, pois o dano é muito pequeno, mas é uma atividade coletivamente prejudicial devido ao dano em grupo ser bem grande quando você polui o ar. O ponto aqui sobre as atividades prejudiciais coletivas está em não se envolver nelas, se abster delas caso essa abstenção não tenha um custo pessoal significativo. Você pode até não resolver o problema em causa, mas, se possível, é mais do que preferível não se envolver nesse problema. Trazendo isso para a questão do voto, caso seu voto leve a políticas prejudiciais às pessoas, o melhor a se fazer é não votar em candidatos que levem à implementação dessas políticas. Vote de modo a não fazer parte do problema. Seguindo adiante, um outro tipo de voto ruim, advogado pelo filósofo, é o voto fortuito. O voto fortuito é o voto certo, que leva a políticas benéficas, mas dado sem justificativa suficiente para depositar esse voto. Um voto fortuito, portanto, leva a políticas benéficas por sorte. Dado o grande risco que o voto fortuito representa, pois esse tipo de voto leva a coisas boas apenas por acidente, esse voto é errado e deve ser evitado. O eleitor tem a obrigação de não participar de uma atividade prejudicial coletiva, como o voto fortuito, devido a ela levar a um risco indevido, devendo se abster dela caso essa abstenção não resulte em um custo pessoal significativo.
devemos evitar o voto fortuito, pelo bem das outras pessoas, pois não devemos colocá-las em um risco desnecessário. A sorte não deve ser regra. Olá, olá! Tudo bem por aí? Aqui quem fala é o Frank Willis. Eu tenho TDAH, sou licenciado em Filosofia pela UFAM e o faz tudo desse podcast. Esse é o 9º e último episódio da 2ª temporada, onde trato de filosofia política. Agradeço demais a todos que doaram e contribuíram financeiramente com o podcast. De verdade. Espero que essa temporada tenha explorado muitos conceitos-chave dessa disciplina filosófica chamada filosofia política. Espero que as referências que fundamentam os episódios venham a servir de caminho para um maior aprofundamento nos conceitos que abordei nos episódios e por aí vai. Também agradeço a toda a curtida, RT, compartilhamento, a divulgação de vocês dos episódios que aqui lancei desde agosto de 2022. Aliás, em relação às referências que embasam esse episódio, as principais são duas, e são do filósofo Jason Brennan. A primeira é o seu livro The Ethics of Voting, e o segundo é o seu verbete traduzido e publicado no site Crítica na Rede, de título A Ética e a Racionalidade do Ato de Votar. Além disso, eu gostaria de agradecer as contribuições financeiras de Felipe Weise, Lara Maressa, Camila Russo, Paloma Coelho, Heloísa Mascarenhas, Jéssica Soares e Bismarck Bório. Caso deseje apoiar esse podcast, faça uma doação em um valor qualquer ou assine o podcast a partir de R$ 5,00. Só mandar um pix para esclarecimentopodcast@gmail.com ou ir no link esclarecimentopodcast.wordpress.com/financie. Por fim, nos siga na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast e nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. Isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até a próxima temporada. E no dia 30 de outubro de 2022, vote 13, hein? Tchau, tchau.